Muito boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aqui na página do PCB de Pelotas do Facebook. Hoje com uma live especial trabalhando com o tema do esporte e racismo, recebendo convidados bastante importantes para esse debate. Nós temos, né, Heraldo e Márcio, muitas coisas em comum, né? O fato de sermos da área da educação física, termos um certo envolvimento com o esporte de uma forma ou de outra, de termos nos formado, né, nas instituições aí de ensino públicas, na educação básica, enfim, mas de formas bem diferentes tivemos nossas trajetórias, né? Porque infelizmente nós vemos um mundo em que os obstáculos são muito maiores, né, da classe trabalhadora, e em especial para negros e negras. E isso é algo que a gente vai abordar aqui, em especial em relação ao esporte, né? Então estamos recebendo Márcio Chagas, ex-árbitro de futebol e que tem desenvolvido uma série de trabalhos aí de militância, né, no enfrentamento ao racismo e de fomentar políticas públicas para erradicar de uma vez por todas com essas práticas cristalizadas na nossa sociedade. Bem como Heraldo Pinheiro, meu colega, professor da ESEF da UFPEL, doutor em Ciências do Movimento Humano pela URGS, também professor aqui, único professor negro da Escola Superior de Educação Física aqui da UFPEL e que é uma grande parceria e uma grande referência para todos e todas nós. Essa nossa atividade, para eu não me delongar também demais, essa nossa atividade aqui, ela programada para esse período em que nós estamos vivenciando aí um contexto de muitas lutas sociais em torno do enfrentamento ao racismo, né? O estopim, talvez, deste momento tenha sido o assassinato de George Floyd por um policial branco norte-americano, né, que, vamos dizer assim, é uma expressão daquilo que ocorre cotidianamente, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no nosso país, e que, portanto, tem um contexto bastante importante, né, para a gente abordar essa temática. Particularmente em relação ao esporte, mas, sem dúvida, a trajetória de vida do Heraldo e do Márcio vão trazer elementos importantes para a gente refletir. Então, o Márcio vai ter uns 20 minutos para fazer uma primeira fala, depois uns 20 minutos para o Heraldo. E aí, a gente pede para todos e todas que queiram fazer perguntas, comentários, pode botar aí na postagem, que depois os nossos dois companheiros vão responder, vão comentar tudo aquilo que vocês perguntarem. Ao longo da nossa atividade, vamos dando outras informações, mas desde já pedimos aí para vocês curtirem a nossa página do PCB Pelotas ou seguir a gente no Twitter e Instagram, que a gente continua nessas segundas-feiras sempre com nossas lives. Agora eu paro de falar e passo, né, para quem importa realmente a nossa atividade. Então vou chamar aqui o Márcio. Muito boa noite, Márcio. Obrigado desde já pelo aceite e fica à vontade para começar o nosso bate-papo aí. Valeu? Valeu, boa noite, Giovanni, boa noite, Heraldo, e a todos que nos acompanham. Na realidade, é um assunto que vem há anos, né, sendo debatido, que é essa questão racial, do quanto isso é prejudicial no desenvolvimento da nossa sociedade, né? E, infelizmente, a semana retrasada aconteceu um crime nos Estados Unidos. O George Floyd foi sufocado pelo joelho de um policial branco, algo que vem acontecendo sistematicamente, não só lá, mas aqui no Brasil também, né? Inclusive tem uma estatística muito triste que nos dados traz que a cada 23 minutos um jovem morre violentamente pela polícia, né? Um jovem negro morre violentamente pela polícia. Então, são assuntos que a gente tem que trazer, debater e não mascarar, né? O mito da democracia racial foi algo que mascarou muito esse assunto, essa temática. A gente sabe que isso é uma das maiores falácias e mentiras para o desenvolvimento da nossa população, né? Dizer que os negros e brancos são iguais, e a gente sabe que não são, e não estamos lutando para sermos iguais. A gente quer que os nossos direitos sejam iguais, né? Que a gente tenha garantia de que a gente possa andar tranquilamente na rua sem se preocupar com alguma abordagem ou com alguma atitude racista de alguém que desvia a calçada, imaginando que nós possamos assaltá-los.
que a gente possa entrar num supermercado tranquilamente, sem que o segurança saia atrás da gente nos perseguindo, que a gente possa sair para a rua sem se preocupar com a roupa que está vestindo. Então, várias situações que muitas vezes quem é branco não consegue entender o quanto isso são violências diárias que a gente tem que enfrentar no cotidiano, e isso cansa, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professor de educação física, me formei pela Unicinos, né? E o esporte tem uma participação muito importante no meu desenvolvimento como cidadão, né? Eu, através do basquete, eu obtive uma bolsa de 100%. Eu pude estudar no Colégio Metodista em Porto Alegre, no IPA, né? No extinto Colégio IPA, e ali eu me deparei com uma realidade extremamente diferente da minha, principalmente na questão econômica, né? Eu vim de uma família pobre, mesmo que os meus pais fossem funcionários públicos, a gente nunca teve nenhum luxo, né? E o pouco que se tinha era o investimento na educação para mim e para os meus irmãos, né? O pouco que se tinha era investido na educação. Então, os meus pais sempre cobraram muito de mim, dos meus irmãos, para que nós estudássemos e concluísse o ensino fundamental, não, o ensino superior. E de uma família negra de 4 filhos, todos obtiveram sucesso e conseguiram o tal canudo que é tão almejado hoje em dia. Algo raro para uma família negra, principalmente do Rio Grande do Sul. Então, isso eu tenho como um lema dentro da minha família, que é cada vez enaltecer o esforço que os meus pais tiveram com relação a isso, que eu não tenho como mensurar o esforço que eles fizeram, porque foi abdicar de muitas coisas para que nós pudéssemos ter condições de entrar no mercado de trabalho e lutar de certa maneira de igual para igual, algo que a gente sabe que não acontece, mas através da diplomação a gente conseguir pelo menos equilibrar um pouco essa diferença. Quando eu entrei na universidade, na Unicinos, eu também entrei como bolsista, em virtude de uma parceria que tinha a Unicinos com a Sojipa, porque a Sojipa disponibilizava alguns locais que a universidade não tinha, como piscina, sala de ginástica, o espaço para aula de esgrima. Então, tinha uma parceria da universidade com o clube. E foi a maneira que eu consegui também estudar, fazer minha graduação, foi através de bolsa, né, porque eu não tinha condição financeira de pagar, e também não ia ficar perdendo mais tempo, né, tentando entrar na Universidade Federal, porque cada ano que passava estava ficando cada vez mais difícil o ingresso na Federal. Então, eu optei em fazer pela particular e tive a sorte de receber uma bolsa que me ajudou bastante no processo do desenvolvimento como profissional. E aí chegou no momento da universidade que eu queria ampliar o meu conteúdo, né? E meu conteúdo não, meu currículo, e fiz o curso de arbitragem de futebol. Na realidade, eu nunca tinha apitado futebol, eu nunca tinha jogado futebol, jogava futebol pelada com os meus amigos, mas eu nunca tive a pretensão de jogar futebol, de ser um jogador de futebol. Até porque eu não conhecia os bastidores da modalidade. Eu fiz o curso em 99. No ano de 2000, eu comecei a trabalhar como bandeirinha, né, assistente. Em 2001, eu comecei a apitar o Campeonato Gaúcho das divisões de base, juvenil, juniores, júnior C. E eu fui ter a minha estreia de profissional em 2003, numa terceira divisão. Aí mudou a comissão de arbitragem. Em 2004, eu comecei a apitar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. E em 2005, eu entrei para o quadro nacional da CBF. Então, foi um início bem meteórico, assim, foi rápido. Né? O processo não acontece tão rápido dessa forma com os demais. Mas é porque eu já tinha uma vivência esportiva, já apitava jogos amadores. Quando eu fui fazer o curso de arbitragem, eu já apitava também. Já apitava, né? Eu fui fazer o curso, me interessei, eu disse, eu tenho que aprender de algum jeito. Então, eu vou apitar na várzea
e a várzea me ensinou bastante, porque ali, se não tiver a malandragem suficiente, daqui a pouco a situação fica bem conturbada. E aí, de 2005 a 2014, que foi o tempo que eu fiquei praticamente 10 anos atuando, né, na arbitragem, nos meus 10 gauchões, eu fui eleito 5 vezes o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, né, em 2008, 11, 12, 13, 14. E mesmo com essas titulações, eu não fui, né, e não sou até hoje, né, salvo dos atos racistas que acontecem não agora nos gramados, mas pelas redes sociais. Naquele período era pelo gramado, né? Então, eu passei por, na realidade, assim, que eu tenho lembrança para contar os fatos, eu passei por 4 episódios de racismo. O primeiro foi logo que eu comecei a apitar em 2004, que um dos integrantes da comissão de arbitragem me convidou para ir até a casa dele, porque ele viu que eu tinha um potencial e queria me passar algumas orientações para eu fazer um plano de carreira, porque ele via que eu tinha condições de chegar num nível internacional. E aí eu cheguei na casa dele, a primeira coisa que ele fez foi me dar uma caneta e um papel para eu ir anotando. No final do bate-papo, ele pegou o papel de cima da mesa, rapidamente, e começou a ler, e me perguntou, essa letra realmente é tua? Aí eu perguntei assim, sim, é minha essa letra? Porque não, porque a gente ficou em dúvidas lá na comissão de arbitragem se alguém preenchia a súmula para ti em virtude de ter um bom português, como se eu não tivesse condições de preencher uma súmula. Daí eu disse para ele o seguinte, olha só, a minha mãe é professora de português e o meu pai, ele é engenheiro, então a gente teve uma educação muito rígida dentro de casa. E mesmo que eu não tivesse os pais graduados, eu teria uma educação rígida, porque é da natureza dos meus pais esse tipo de cobrança. E aí ele disse, não, eu não estou dizendo nada, eu só me surpreendi, porque é uma letra muito bem desenhada e tal. E eu disse, eu entendi o recado. E aí, em 2005, eu passei pelo primeiro episódio em Caxias do Sul, né, com o treinador do Encantado, que me chamou de negro macaco ladrão, depois de eu marcar um tiro de meta e ele queria um escanteio favorável à sua equipe. E no momento de raiva, a gente percebe como são as pessoas, né? E aí ele não queria sair, eu tive que chamar o policiamento tirou ele da casa-mata, e no caminho até o vestiário, ele continuou me ofendendo, me xingando de tudo que vocês possam imaginar, junto com o policiamento. Não que o policiamento estivesse xingando junto, mas estando acompanhado do policiamento, que nada fez. Então o policiamento acompanhou ele falando todos os xingamentos, proferindo todas as ofensas racistas e não fez nada. Em 2006 aconteceu no campo do Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, com o goleiro do Cruzeiro, também dessa mesma maneira, né? Macaco, ladrão, sujo e tal. Ele foi preso, ficou no vestiário o segundo tempo inteiro, porque eu tinha expulsado ele da partida. No final do jogo, a gente foi para o Palácio da Polícia para fazer a ocorrência, e ele não foi preso em flagrante porque era véspera de eleição, e depois o caso também não deu andamento, foi arquivado, e na Federação Gaúcha de Futebol ele teve a punição de 10 partidas sem poder jogar. Aí, de 2006 a 2014, 8 anos, eu adotava a seguinte técnica de arbitragem. Eu não aquecia no campo, em determinados lugares, principalmente na Serra Gaúcha, para não ser ofendido, né? Porque os atos e os xingamentos racistas eram cada vez maiores e piores. E em 2014, no dia 5 de março, aconteceu o fato que foi notório, né? Foi publicado não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como no país, inclusive para fora, que foi o caso em Bento Gonçalves, quando eu me neguei de aquecer no gramado, aqueci no vestiário sozinho, enquanto os meus colegas aqueceram no gramado, meus colegas brancos puderam aquecer no gramado. Quando eu fui
entrar no campo para dar o início à partida, eu fui chamado de negro, macaco, safado, ladrão, volta para a África, volta para a selva, escória, lixo, e um xingamento que eles gostavam de dizer bastante, que era matar negro não é crime, é adubar a terra, que era o que me deixava com mais raiva, porque eu não podia responder, porque eu tinha que manter o tal equilíbrio emocional para não levar para dentro do campo e me prejudicar posteriormente. E eu escutei isso aí por 4 momentos, né? Antes de começar a partida, no final do primeiro tempo, na volta do segundo tempo e no final da partida. E em todos os momentos eu estava novamente acompanhado da polícia militar, que não fez nada. Então eu estava acompanhado e sozinho ao mesmo tempo, porque o policiamento sequer demonstrou alguma atitude e algum movimento de autuar aqueles cidadãos racistas, se é que dá para chamar eles de cidadãos. Mas o pior estava por vir, né? Depois do banho tomado no vestiário, fui pegar meu veículo e encontrei meu veículo com as portas amassadas a pontapés e algumas cascas de banana sob a lataria. Quando eu fui dar a partida do carro, meu carro engasgou por 3 vezes e na quarta caíram 2 bananas do cano de escapamento. Ali, para mim, foi a gota d'água, porque eu imaginei e pensei em voltar no vestiário e quebrar todo o vestiário, mas eu não fiz isso, porque veio tudo que meu pai sempre preparou, né, para mim e para meus irmãos, com relação a ter um equilíbrio emocional nesses momentos mais difíceis. E ali foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, porque eu tive que ter muito equilíbrio emocional para não voltar no vestiário e quebrar tudo. Vieram alguns jogadores, se solidarizaram e tal, né, que sempre tem aquele apoio amigo, mas não, a dor não consegue ser dividida naquele momento. E aí eu voltei para Porto Alegre e um dos colegas, uns bandeiras, pedindo no carro para que eu não levasse a história adiante, que eu iria me prejudicar se eu denunciasse, que eu estava num período muito bom da minha carreira, que aquilo ali eu podia passar por cima, que não seria algo suficiente que pudesse me desestabilizar de alguma maneira. E aí eu falei para ele, olha só, vou te pedir um favor, se tu não tem nada para me ajudar, fica quieto, porque eu já sei o que eu vou fazer. E aí, no outro dia, eu vim a público. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, porque eu tive que denunciar, né, depois de chegar em casa e olhar para o rosto do meu filho de 10 meses e imaginar ele daqui, naquela época, né, ele tinha 10 meses, hoje ele tem 7, imaginar ele com 15, 16 anos, na adolescência, tendo que passar por essa situação também. Se eu não tomasse nenhuma providência e não denunciasse, eu iria estar me penalizando até hoje. E eu sabia que, ao denunciar, eu perderia os privilégios que eu adquiria até aquele momento, que eu já tinha me consolidado como árbitro reconhecido nacionalmente, regionalmente, e tinha uma pequena possibilidade de me tornar árbitro internacional. Mas, mesmo assim, eu preferi denunciar, levar adiante e mais adiante encerrar minha carreira precocemente com 37 anos, em virtude de uma estrutura extremamente racista, que é o futebol, né? E eu digo isso porque o futebol, ele não proporciona aos negros um desenvolvimento e um plano de carreira para que ele, depois, né, dos gramados, ele consiga exercer alguma posição de poder, tanto na Federação Gaúcha como nos clubes, né? Os negros, eles são protagonistas dentro do campo de jogo. Quando saem das 4 linhas, eles ficam invisíveis, né? Eles não têm oportunidade. E a gente pode notar no nosso Campeonato Brasileiro o quanto isso é visível, né? Quantidade de negros que são árbitros são 2 no máximo, né? O ano passado teve o Roger e o Marcão do Fluminense, né? A quantidade de negros como preparadores físicos, eu posso citar um, que é o Paulo Paixão, que atua na equipe, na equipe técnica do Roger Machado. Presidente de clube não tem nenhum, a não ser que a gente amplie para a Série B, que daí a gente vai encontrar um na Ponte Preta. Presidente de federação não tem nenhum. Nunca houve um presidente na CBF que seja negro. Então os negros, eles se tornam invisibilizados, né, quando tem que exercer alguma posição de poder. E o que aconteceu nos Estados Unidos foi o estopim.
né, de uma reclamação histórica que o povo negro se manifesta. Não é de hoje que há esse tipo de denúncia. A denúncia ela ocorre diariamente, mas infelizmente a gente tem que importar casos do exterior para trazer esse assunto que é tão prejudicial à nossa população, né? E através do esporte eu acredito que a gente, como agente, né, esportivo, educador, a gente tem um papel principal de fazer com que as pessoas tenham uma educação melhor e uma oportunidade, através do esporte, de entender o pensamento coletivo, né, de entender que no esporte não existe a questão da diferenciação racial, porque a gente entrando na quadra, ou entrando no campo, no ginásio, um vai precisar do outro, então a gente tem que ter muito bem definido o papel, né, de educador para poder modificar esse quadro que historicamente foi mascarado em virtude do mito da meritocracia e da democracia racial, que hoje está vindo à tona, que foi uma das maiores falácias e prejuízos para o nosso desenvolvimento como cidadão. Fechou meus 20. Sem acréscimo, por enquanto. Pô, tava com 2 de acréscimo ainda. Que ótimo. Bom, não tem como a gente não se sentir extremamente tocado, doído por todos esses relatos, né, Márcio, que me impressiona e não tem como a gente não, embora nem de perto possamos entender o que é vivenciar isso, não tem dúvida que a gente sofre com tantos relatos, dói, né? Imagina, não tem como saber exatamente sem ser vocês que vivenciam isso desde sempre, né? É bastante duro. E ainda, passando, né? Antes de passar aí para o Heraldo, alguns comentasse, né, da como a trajetória que os negros estão ali para serem dentro do campo e não nos espaços de decisão e tudo mais, e mesmo diversos, né, atletas negros que ousaram ainda enfrentar, publicizar essa estrutura racial do esporte também tiveram diversos prejuízos, né, e colocaram de forma, se expuseram, né, para fazer uma luta de quem não suportava mais, né? Mesmo, por exemplo, se fala muito do Jesse Owens, né, na Olimpíada de Berlim em 36, que venceu diversas competições do atletismo, né, enfrentou, como se diz, Hitler, que não teve sequer teve a coragem, né, ou hombridade, sei lá que expressão dizer, de entregar a medalha, mas Jesse Owens volta para os Estados Unidos e sequer referendado ou recebido pelo governo norte-americano. Ele também não teve nenhum apoio ou suporte do governo norte-americano. No Brasil, alguns casos emblemáticos, em especial, por exemplo, do Reinaldo, jogador do Atlético Mineiro, né, que quando fazia gols, ele levantava o punho, como os Panteras Negras, e isso fez com que ele não fosse convocado, por exemplo, para a Copa de 78, né? Bom, vivíamos um governo ditatorial que todas as práticas fascistas e opressoras eram postas. E aqui, né, na nossa cidade, aqui em Pelotas, tivemos mais recentemente o Tyson, que é um grande atleta aqui da cidade, jogador de futebol, que também vivenciou recentemente essa situação e, inclusive, ele reage, né, de uma forma mais do que justificável. Ele reage à torcida que estava fazendo e muitas pessoas ainda começam a criticá-lo por reagir a uma violência que sem tamanho, né, que não foi só naquele momento, né, não era um caso isolado, como gostam de dizer, né. Mas só para citar alguns exemplos, né, e agora vamos... Na realidade, antes do Heraldo começar, claro. parece que tem um código de silenciamento dentro do futebol, de que não se pode, e tanto é que se adota um discurso, né, opressor de que futebol e política não se misturam. Se misturam, isso. Sim. Se misturam até porque a gente sabe que nos clubes tem muitos grupos políticos interessados em ocupar o poder. Só que não é interessante que os jogadores também comecem a ter esse conhecimento politizado, porque se eles começarem a entender tudo que acontece e saírem somente da bola de futebol, como é o interessante, eles vão começar a entender, inclusive reivindicar melhores contratos. Né? Então tem uma questão toda que blinda esse discurso de que futebol e política se misturam. Tudo se mistura. Nós somos
políticos diariamente. Uhum. Alguns são partidários e Isso. outros negam que são partidários, mas a gente sabe que tudo tem política, tudo envolve política. E não é porque é um jogador de futebol ele não tenha que ter essa criticidade para abordar esse assunto, porque esse assunto é de interesse comum. Todos devem opinar com relação à política. E um dos motivos dessa aceleração para voltar o futebol é em virtude de tudo, de tentar dividir o que está acontecendo no nosso país hoje, né, que está tudo concentrado na política, porque não tem novela, não tem Big Brother, não tem futebol, então tem que criar um fato para tirar, né, porque a pessoa mais, e aí o ignorante não é o ignorante de burrice, mas o que nunca se prontificou a debater sobre política, hoje está debatendo, tá? Porque todo mundo está sabendo o que está acontecendo no país. Mas é essa casta que se acha superior do nosso país que adota esse discurso e levanta essa bandeira como se o jogador tenha que ser sempre um alienado da causa, não tenha que se manifestar. Criticam uma atitude do Tyson, que para mim foi uma das atitudes mais bonitas que ele fez, porque normalmente não é o que o jogador brasileiro faz, de pegar a bola e dar uma isolada na torcida e ainda mandar os caras longe. Aquilo ali é o correto. Não é o dinheiro que está sendo pago mensalmente que vai calar a boca, porque a cor negra ele vai continuar com ele. E ele tem que se manifestar contrário àquilo que está acontecendo. Então, para mim, o Tyson foi a surpresa do ano passado do futebol brasileiro, porque tem outros tantos que não se posicionam e nem se consideram negros, porque tem vergonha de dizer que são negros. E esse é outro debate para uma outra live mais adiante. Pô, tem debate, tem pano para manga, porque para nós está sendo um aprendizado. E agora, Heraldo, né? Repetindo, meu colega da ESEF-PEL, também fomos contemporâneos, né? Do doutorado na ESEF da URGS. Heraldo é doutor em Ciências do Movimento Humano, professor aqui da Escola Superior de Educação Física da UFPEL. Heraldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E também aí para trazer toda a tua trajetória, uma grande referência para nós. Parceiro, boa noite e pode começar aí com o bate-papo. Então, boa noite, Giovanni, boa noite, Márcio, muito obrigado pelo convite. Falar depois do Márcio não é uma tarefa simples, tendo em vista toda a história que ele contou e considerando que a nossa história é muito parecida no sentido da origem, no sentido do comprometimento com a causa, né? Eu vou trazer poucos exemplos do que se relaciona a mim, mas eu quero trazer aqui alguns pontos que eu acho que podem enriquecer aqui a nossa fala, o nosso debate, e ao mesmo tempo mostrar um lado que talvez nós deixamos muitas vezes passar e não consideramos, né? Quando as pessoas falam sobre a questão de racismo no Brasil, principalmente no que se relaciona a esporte, ou que se relaciona a qualquer outro ambiente, nós não tocamos no ponto que chama-se o distanciamento do poder. O quanto nós nos colocamos longe do poder, né? Nós nos colocamos e ao mesmo tempo somos colocados, né? Por exemplo, se uma pessoa negra chegando em um ambiente, uma pessoa preta chegando em um ambiente dominado por brancos, como são os ambientes de poder, nós sempre estamos de forma inferior. E nós nos posicionamos também de forma inferior, até por toda a formação e todo o posicionamento que há. Ao mesmo tempo, quando nós enfrentamos esse poder, nós conseguimos nos colocar de certa forma. No entanto, nós não deixamos ou não devemos deixar de considerar que muitas vezes nós nos posicionamos apenas pelo fato do acaso, né? Não posso deixar de considerar que hoje eu estou aqui como professor da Universidade Federal de Pelotas, trabalhando num programa de pós-graduação, orientando mestrado, doutorado, ao mesmo tempo que eu só cheguei até aqui porque muitas vezes o acaso me auxiliou.
E eu digo o acaso no sentido de que as oportunidades, elas não são dadas de maneira equânime para todos. Então, o que eu prego e o que eu busco não é uma supremacia racial, uma supremacia negra, né? Uma supremacia dos pretos. O que eu prego é, no mínimo, a igualdade, né? E esse é um ponto que muitas vezes nós deixamos de tocar no que se refere ao distanciamento do poder, o quanto nós estamos longe do poder posto. Inclusive no que se relaciona aos comportamentos, né, os próprios nossos comportamentos, como lidar com esse tipo de situação, nesse momento borbulhante que nós estamos vivendo, como nós nos relacionamos com isso. No que se refere ao esporte, que é a minha área de debruçamento mais importante hoje, que é o que eu estudo, que é o que eu realmente tenho no meu cerne de estudo, eu divido ele em três pontos, né? E o professor Márcio tocou muito bem nesse ponto aí, que é por que nós não temos hoje treinadores negros, preparadores físicos negros, trabalhando na elite, né? Por que nós não temos mulheres negras, ou mulheres até, né, como treinadoras, inclusive para trabalhar com mulheres? Então, um dos pontos que o nosso laboratório de estudos aqui bate fortemente e procura colocar no centro, no centro dos seus objetos de estudo, é a formação de recursos humanos, e é a formação de recursos humanos dando oportunidade para todos, bem? Então, hoje, um dos pontos que nós tratamos é a formação de recursos humanos. O outro ponto que a gente trata dentro do nosso laboratório é com relação à formação e à conscientização dos atletas, né? Então, hoje nós trabalhamos com uma quantidade importante de atletas, e principalmente no que se refere à formação de atletas a longo prazo, e essa formação de atletas a longo prazo, a gente tenta colocar aí nessa formação também a informação, né? O quanto é importante esse atleta se formar e se informar, e ter acesso aos diferentes níveis de conhecimento. E o último ponto que eu coloco aqui no que se refere ao esporte e o papel do nosso laboratório é o papel da universidade, né? O quanto a universidade, enquanto local de formação, ou local formal, onde as pessoas procuram a sua formação, seja para ser treinador, seja para ser preparador físico, seja para ser gestor no âmbito do esporte, é o quanto a universidade prepara e o quanto a universidade tem representatividade para essas pessoas que estão se inserindo. Hoje, cada vez mais, a gente vê nos corredores da universidade pessoas negras, dos mais variados, com seus cabelos, com as suas formas de pensar, com as suas formas de se reunir, com a sua forma de falar, e ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade imensa do como interagir com essas pessoas. O ambiente talvez precise ser mais bem preparado para que as pessoas tenham acesso de forma adequada e de forma equânime no que se refere ao conhecimento, no que se refere ao ambiente de estudo, ao ambiente de trabalho. Então, quando a gente pensa em formação de recursos humanos, em conscientização de atletas, no papel da universidade como um todo, e muitas vezes a gente ouve falar sobre o racismo estrutural. Então, hoje a gente não vê nos papéis de liderança pessoas negras. Ao mesmo tempo, a gente ouve muito se falar em meritocracia, no entanto, os pontos de partida não são exatamente os mesmos, né? Então, a pessoa negra hoje, no âmbito do esporte, no âmbito da formação, para trabalhar com esporte, ela já parte atrás, né? Então, quando chega numa dividida, né, trazendo aqui para o âmbito do esporte, sempre no momento da decisão, a pessoa não negra acaba sendo considerada, e a pessoa negra é preterida em relação à pessoa branca. Então, esses pontos que elas precisam ser melhores debatidos, né? Não basta apenas ter cotas, não basta apenas ter espaços reservados para as pessoas negras. Eu preciso
trazer o ambiente adequado para que isso ocorra. O ambiente estar preparado para que isso ocorra, os professores terem acesso a informações para também compreenderem o como receber todas as pessoas de forma e respeitar as pessoas de forma adequada. Bom, aí eu trago toda essa problemática e aí a pergunta que se faz, mas o que estamos fazendo? O que nós fazemos hoje para que isso ocorra? Então, hoje nós temos alguns projetos em desenvolvimento dentro da universidade, no qual nós vamos lá nas escolas públicas, nós vamos lá onde as pessoas realmente, as pessoas negras estão, porque hoje a gente sabe que a grande maioria das pessoas pretas estão na periferia. E os projetos normalmente não chegam nesses ambientes, né? Então, uma das formas que a gente tem de combater isso é dando acesso, dando oportunidade, diminuindo esse distanciamento do poder. Então, dando acesso, seja com relação ao esporte, seja com relação a outras possibilidades. Um outro ponto que se faz importante debater é que no que se refere ao quanto a mulher negra, por exemplo, está na parte mais inferior dessa cadeia de poder, né? Então, hoje, nós temos oportunidades, vem numa cadeia, né? Vem numa situação digamos assim, uma situação de hierarquia, onde primeiro vem homem branco, depois vem mulher branca, depois vem homem negro e, por fim, mulher negra. Então, o quanto se tem, quantas pessoas que têm informação têm acesso a esse tipo de conhecimento? Por vezes, eu vejo algumas pessoas se manifestarem no sentido de que as pessoas sabem disso e, ao mesmo tempo, não assumem isso. Então, aqui vem mais um outro ponto, que inclusive foi comentado pelo Márcio, que é o quanto a gente... Eu tenho que parar de ler os comentários nessa hora, só me atrapalhar. Mas é o quanto a gente dá oportunidade para essas pessoas terem acesso. Então, a gente precisa ter um olhar construtivo nesse sentido. Hoje a gente já sabe que há o racismo, a gente sabe que há o racismo estrutural, a gente sabe que os pretos são colocados longe do poder, na medida do possível são criadas barreiras para que isso ocorra, e ao mesmo tempo a gente precisa tomar uma atitude para que as coisas passem a acontecer nesse sentido. Então, outro ponto é a criação de políticas de acesso ou políticas de informações para que as pessoas tenham a possibilidade de atender melhor essas pessoas, ou nos atender melhor. Eu fico relembrando de alguns pontos e de algumas coisas que passaram pela minha formação, e o agradecimento foi uma das coisas que eu aprendi bastante na vida, assim, e o quanto isso é importante, né? Então, agradecer as pessoas que me deram acesso, que me deram oportunidade, enfim, mas ao mesmo tempo não me colocar numa situação ou numa posição de inferioridade. Então, como as pessoas negras vão ter a possibilidade de se empoderar no que se refere, de novo, vou bater nesse ponto, ao distanciamento do poder. Então, essa questão sempre volta nas minhas falas. Um outro ponto que eu tenho batido bastante também, em conversa com alguns amigos, assim, é o quanto a gente consegue também nos posicionar de maneira fundamentada para essas situações que ocorrem, situações de racismo. Quais as estratégias que nós utilizamos para romper com essas barreiras? Então, hoje nós temos algumas estratégias ou algumas situações, mas o mais importante de tudo é a educação. Se hoje eu não tiver a informação,
eu não tiver acesso à história, a história negra, a história de construção dessa situação que nós estamos hoje, eu não tenho como discutir. E muitas vezes as discussões são muito rasas, né? As discussões são muito simples no que se refere são muito simples no que se refere ao debate ou o porquê existir cotas ou porquê existir oportunidades diferentes para as pessoas que teoricamente são iguais. E aí sempre, quando estão conversando comigo, vem aquela história assim, mas tu conseguiu, olha tu não precisou de nada. Tu veio de escola pública, tu isso, tu aquilo. Mas, gente, eu volto lá para aquele ponto lá do início da minha fala. O acaso. Por quê? Porque não é possível todas as pessoas negras que gostariam de ser professores da universidade, estar aqui na posição que eu estou, não terem conseguido e só eu ter conseguido. Eu não sou tão bom assim. Tá? Vamos partir desse pressuposto. Né? Então, assim, eu vou encerrando por aqui, mas ao mesmo tempo, só relembrando um outro ponto que o professor Giovanni trouxe sobre o Jesse Owens e sobre outras pessoas, né? Mas essas pessoas foram as que conseguiram se manifestar, né? A história ela não é linear, e aí a gente acaba considerando essas pessoas que conseguiram se manifestar, mas ao mesmo tempo, outras milhões de pessoas gostariam de ter se manifestado e não conseguiram? E fizeram exatamente o que essas pessoas fizeram. Então, assim, novamente, eu volto ao ponto do acaso, algumas pessoas vão dizer que é Deus, outras pessoas vão dizer que é isso, eu respeito a forma de cada um pensar, mas a vida é coberta, a gente não conhece nada da vida, na realidade. Então, Giovanni, eu vou parando por aqui, porque eu acho que esse tipo de assunto, eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas e, ao mesmo tempo, responder esses questionamentos. Né? E só para fechar, assim, né, só aqui para ilustrar um pouquinho a minha proximidade com o Márcio, nós nos conhecemos no avião, né, Márcio? Isso aí. Imagina, nós, dois pretos, né, nos conhecemos no avião, enfim, era mais provável a gente se conhecer em pé, no ônibus, trajeto Alvorada, Porto Alegre. Isso aí, um T1 lotado na Ipiranga. Exatamente. Pô, maravilha. Muito obrigado, Heraldo, por essa tua primeira exposição. Sem dúvida, nos traz muito mais elementos ainda para compreender as coisas. Nós tivemos vários comentários aqui, não sei se vocês conseguiram acompanhar enquanto falava, eu imagino que seja difícil. Eu vou separar duas perguntas que foram feitas aqui para vocês poderem comentar e também abordar outros assuntos, tá? Que foi feita uma pelo Rafael, que pergunta o seguinte: quais são as melhores formas de fazer a disputa ou debate político em espaços que são construídos com o discurso de não botar política no meio? Um pouco do que o Márcio tratava antes. E depois o Pedro Porceles pergunta: hoje, uma das poucas disciplinas que dão acesso, vivência a vários pretinhos é justamente os projetos de educação física na escola. Como também fomentar essas pautas dentro desses espaços, ou como politizar, de certa forma, esses espaços? Ainda eu acrescentaria, só para ouvir vocês mesmo, né, que aqui vão trazer esses elementos, como vocês estão vendo, assim, essas movimentações que, bom, a gente comentou, assim, razoavelmente sobre... já são 13 dias que tem lutas antirracistas nos Estados Unidos, algumas coisas estão ainda que pouco, mas mudando, né? Hoje mesmo já teve uma modificação de leis, por exemplo, em relação à desmilitarização da polícia em alguns estados norte-americanos, enfim, outra situação assim. Como vocês têm visto esse movimento que também acaba agregando um pouco nas pautas de lutas sociais do Brasil, né? E aí, enquanto vai pensando, só para dizer, né, que ontem, por exemplo, aqui em Pelotas e no Brasil inteiro, nós tivemos diversas manifestações, né, antirracistas, mas também e antifascistas, e pela democracia também, né? E pela democracia, isso mesmo, antifascista e pela democracia. Ou seja, atos importantíssimos que, mesmo num contexto assim, está todo mundo indignado, né, não aguenta mais viver esses dias que estamos vivendo.
E, enfim, estamos vivenciando esse momento. Então, né, Márcio, se pudesse comentar aí a respeito dessas questões e continuar, né, a tua fala anterior, fica à vontade. Bom, na realidade não tem como desassociar a questão política. Sempre vai entrar a questão política quando a gente entrar num debate desses, porque é algo que permeia todos os ambientes. Então, a política ela vai estar envolvida em todos os questionamentos, né? Eu sempre cito um exemplo bem, fazendo uma analogia do futebol nessa questão, inclusive que o Heraldo trouxe, né? Que ele disse que ele é o acaso. E ele sendo o acaso, ele vira o discurso da regra de exceção como se fosse o parâmetro e a régua para todos os outros que não chegaram, né? Como se os outros não tivessem condições de chegar, então se usa do Heraldo para mascarar um racismo estrutural que acontece historicamente. E a analogia que eu faço é exatamente com o futebol, né? Eu gosto de dizer o seguinte: você que não entende a política de cotas ou não entende a questão da meritocracia, vamos botar um jogo de futebol de duas equipes. Uma dos escravizados, sem uniforme, sem chuteira, sem nada, tá? Só com calção, um campo embarrado. E a outra, os senhores escravagistas, uniformizados, de chuteira de trava, jogando 11 contra 7. Os escravagistas estão com 11 e os escravos estão com 7. E começa o jogo parelho, 1-0, gol dos senhores escravagistas, um gol de mão. Não tinha VAR na época, valeu o gol. Reinicia o jogo, mais um gol de pênalti, mas foi fora da área, mas o árbitro não viu, não tinha o VAR, gol de pênalti. Continua o jogo, mais um gol e impedimento. Não tinha VAR, valeu o gol. Fechou o primeiro tempo, confusão, muita reclamação, né? Já tem a disparidade técnica da partida, 11 contra 7. Vamos para o vestiário e a solução é: vamos trocar o árbitro. Troca o árbitro, mas não troca o placar. Então, a política de cotas ela é necessária exatamente por isso. Não adianta mudar o contexto e simplesmente continuar sendo da mesma maneira. Enquanto a gente não tiver essa equidade, né? E aí o Heraldo trouxe muito bem, que é um equilíbrio, tá? Para que a gente consiga entender que nós vivemos num país com 54% da população autodeclarada entre mestiços, negros e pardos. E, no meu entendimento, essa população ela tem um número maior ainda, porque tem vários negros que não se consideram negros, porque se eles se autodeclararem negros, eles vão ter menores oportunidades. Então, eles têm um receio de se dizer negros. A gente não vai conseguir avançar. Então, tudo está atrelado à política. Não tem como a gente não trazer a questão da política. Enquanto a gente não tiver negros no poder legislativo, executivo, judiciário, vai acontecer sempre essa disparidade, essa desigualdade, porque quem tem esse poder continua sendo a branquitude, né? E o bom, em virtude de toda essa tristeza que está acontecendo, se é que dá para trazer alguma coisa boa, é a questão de que os brancos hoje estão tendo uma consciência de reconhecimento dos seus privilégios e estão tentando, de alguma forma, se colocar simbolicamente, inclusive nos protestos, como escudo humano, porque eles sabem que a abordagem policial, quando é para um negro, é diferente de um branco. Para um negro não tem carinho, é porrada ou morte. Para um branco se tem um certo cuidado, porque pode ser que esse branco tenha um sobrenome e alguém por trás que possa daqui a pouco entrar com um inquérito ou processar o Estado. Então se tem um cuidado maior. Aí entra mais uma questão de que não somos todos iguais. Nós deveríamos ter todos os direitos garantidos para sermos iguais, mas não somos. Então, mais um dos motivos que a política, inevitavelmente, ela vai estar em todos os debates. Eu não me lembro qual era a outra questão que o menino falou, questão da educação física como oportunidade. Isso. Na educação física... Que, na realidade, historicamente, o esporte se desenhou como uma das únicas maneiras que o povo negro possa ter
para se desenvolver, né? Porque a estrutura ela foi tão bem preparada para que a gente... E aí eu provoco aos que estão nos assistindo, quantos médicos negros, quantos dentistas negros, quantos advogados negros, quantos enfermeiros negros você algum dia conversou ou foi atendido? Porque a estrutura ela é tão engessada que ela não nos permite esse avanço. E então se levanta essa bandeira de que o esporte é onde a gente se vê representado. Não, a gente queria se ver representado em todas as situações, mas o engessamento dessa estrutura extremamente racista faz com que a gente não tenha oportunidade. E eu cito um exemplo, trazendo de novo para o futebol, da Federação Gaúcha de Futebol, não tem um dirigente negro. Depois de todas as manifestações e lutas antirracistas que eu venho enfrentando nesses últimos 6 anos, não se colocou nem para dar uma mascarada, sabe? Que seria aquele que a gente diz hoje, o negro VAR, né? O negro que é o amigo que legitima o amigo racista que diz, eu não sou racista, eu sou amigo do Márcio. Aí o Márcio tem que dizer, realmente ele é meu amigo. Eu não sou racista, sou amigo do Heraldo. Viu? Como eu não sou racista. Ninguém quer ter a chancela do racista, né? Por isso essa busca incessante nas redes sociais de colocar vidas negras importam, uma tarja preta. Meus amigos, vocês querem contribuir de alguma maneira? Escutem as pessoas negras. Agora o momento não é de protagonismo de vocês. Agora é o momento de ouvir as pessoas, perceber todos os danos, todas as lutas, todas as mazelas que o racismo está impregnado na sociedade e que a gente tem que enfrentar diariamente. Ainda... É isso, né, Márcio? E né, acho que até já ajuda respondendo a pergunta da Iri. Sabe, Márcio, antes de passar para o Heraldo, uma das coisas que a gente faz aqui na universidade, na UFPEL, que não é exclusivo nosso aqui, mas para ilustrar um pouco do que tu dizias, e o Heraldo também faz isso, é que nos corredores das universidades, andando sempre tem aqueles quadros, né, que tem a foto de formandos e tal, formandos 72, 73, 84, 73... Isso não foi para a reitoria. Quando é na reitoria, então, parece que está numa universidade americana, porque só tem branco, né, nas paredes. Exatamente. E aí se fala, né, olha, faz um trabalho de campo, né, onde é que estão as pessoas negras que não estão se formando idade há 30, 40, 50 anos. Né? Se elas existem, né? Por que não estão na universidade? Só para ilustrar um pouco também dos espaços que são colocados, e muitas vezes, lamentavelmente, né? A gente vai identificar onde estão os negros na universidade, muitas vezes no trabalho de serviços gerais, nas empresas terceirizadas, muitas vezes naqueles espaços em que o trabalho é mais precarizado, né? Aquele trabalho mais precário. E muitas vezes as pessoas, inclusive, que construíram os prédios da universidade, que são negras e pobres, muitas vezes sequer vão ter acesso àquele prédio que elas construíram na vida, né? Sim. E isso ilustra um pouco, assim, essa divisão social, essa segregação racial existente. São muitos comentários, muitas coisas muito legais aqui que estão sendo ditas, mas, Heraldo, eu só me empolguei um pouco aqui, agora passo para ti fazer esse comentário das questões. Só retomando um pouquinho aqui a fala do Márcio, né? E aí sempre vem a pergunta assim, o esporte é bom? As pessoas sempre, sem titubear, dizem, esporte é bom. Esporte é bom, esporte é bom. Mas, gente, o esporte só é bom se ele for democrático, bem, e se ele for humano. Senão ele não é bom. É só mais o esporte costuma ser um reflexo da sociedade. Então, assim, para termos melhores desportistas, nós vamos precisar termos melhores brasileiros, né? Falando aqui no nosso país. Para ter melhores brasileiros, eu tenho que dar oportunidade para o povo, dar poder ao povo, e esse poder ao povo não é somente o poder dentro do campo. Dentro do campo, eu sou um negro, eu sou o cara, eu sou reconhecido nas ruas, as pessoas me pedem autógrafo, as pessoas estão perto de mim, as pessoas gostam de mim, acabou a minha carreira, eu sirvo muito bem para tirar foto, para ilustrar, para isso ou para aquilo. Mas eu não sirvo para ser uma liderança, eu não sirvo para ser um representante
institucional, tendo em vista que as instituições não dão essa oportunidade. Então, assim, eu costumo dividir essas coisas em duas dimensões. A dimensão que está ocorrendo agora, que são as manifestações, que realmente tem que ocorrer, tem que ser assim, tem que ir atrás, tem que fazer as coisas a gente vai ter que gritar de alguma forma para sermos ouvidos. E também tem as questões relacionadas às ações, aquelas ações silenciosas, né? O que a gente faz hoje aqui na universidade? O que a gente faz lá no bairro? O que a gente faz lá na igreja, de quem gosta da igreja? O que a gente faz para que essas coisas vão modificando? O que eu faço lá na minha escola, quem está trabalhando na escola? O que eu faço? Enfim, como eu dou oportunidade para as próximas gerações? Porque, no fim das contas, a luta acaba sendo essa, né? Para as próximas gerações. A minha geração, já não estou partindo do pressuposto que nós vamos usufruir desse wellness, desse bem-estar, né? Isso não vai ocorrer. Não dá tempo, né? Há também de se considerar que o país hoje é o quê? É 130 anos, mais ou menos, que não temos mais escravidão no Rio Grande do Sul, que foi o último estado a deixar de ter escravos. Então não dá muito tempo, né? Se eu for pensar na bisavó, a minha tataravó, provavelmente foram escravos. Então são poucas gerações que chegaram. Mas ao mesmo tempo a gente tem que construir. O que eu quero de legado para os meus filhos? Que mundo eu quero deixar para os meus filhos? Então, indo aí, tentando responder um pouquinho o que a professora Eri colocou ali como pergunta, o que eu quero deixar para as próximas gerações? Um mundo racista de privilégios para mim e para os meus entes que são brancos, ou um mundo mais igual de oportunidades para todos? Até porque nos espaços de poder também não há lugar para todos, né? Não vamos achar que vamos tirar todo mundo branco que está lá e colocar todos os negros. Eu acho que não é assim. Eu acho que a coisa tem que ter um equilíbrio, gente. Esse é o grande ponto. Equilíbrio, inclusive, de oportunidade. Legal, Heraldo. Reforçando o que o Heraldo está dizendo, a gente não quer tirar todos os brancos do poder e sentar todos os negros, porque isso aí seria só um processo inverso, né? A gente quer um equilíbrio. Se tem uma população de 54%, a gente quer ligar a televisão e enxergar comerciais de pessoas iguais a mim, de ver numa bancada de telejornalismo negros apresentando, não em momentos específicos como maio, ou quando acontece alguma tragédia, como agora está batendo muito forte, ou novembro. A gente existe durante o ano inteiro, só que a gente não se enxerga. E quando a gente não tem essa identificação com os nossos em posições de poder, muitas vezes a gente também se faz um auto-boicote, de que, eu vou me esforçar tanto para quê? Né? Se eu não vou chegar, se eu não estou vendo uma possibilidade de me inserir dentro desse contexto. E essa fala do Heraldo, para mim, ela é muito importante, porque ele relata de uma forma fidedigna, tipo assim, eu não sou melhor, eu sou um acaso. Não é um acaso. Tu é bom porque tu realmente... Cara, eu sei os esforços que tu fez para estar aí, e isso tem que ser enaltecido. A gente também, nós negros, nós temos uma série de dificuldades de não reconhecer os nossos sacrifícios e esforços. Cara, a gente é batalhador pra caramba, porque para chegar onde a gente está hoje, nessa condição de poder, inclusive, abordar essa temática, cara, a gente lutou muito, 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 porque, cara, é muito empenho, sabe? É muita dedicação, é muito estudo, é muito sono perdido, é muito choro no canto para os outros não verem que o negro também chora, porque parece que a gente tem que carregar sempre um martírio dos nossos antepassados de que se aqueles lá apanhavam e não choravam, vocês não podem chorar hoje, vocês têm que suportar, porque senão é vitimismo, é mimimi. E essas violências chegam em um determinado momento da vida da gente que elas transbordam, né? O que aconteceu em 2014 foi exatamente isso aí, transbordou. Eu já vinha reclamando há mais de 8 anos, uma situação que vinha acontecendo sistematicamente, principalmente na Serra Gaúcha, que é onde eu tive os meus maiores problemas
raciais que foram em Caxias, Bento e naquela região ali. Só que a federação sempre negligenciou, dizendo que não, deixa para lá, é coisa do futebol. E sempre que a gente aborda essa questão do racismo, não se tem interesse em falar. Né? Se diz, deixa para lá, outra hora se conversa, lá vem esse papo chato, todo mundo é igual. Não somos iguais, a gente é diferente. E a prova viva disso é o Heraldo, que aí compõe a Universidade Federal de Pelotas como doutor, provando que ele é a exceção da regra que chegou. Mas ele é um cara consciente que ele sabe que outros tantos podiam estar ali também. E não é porque não quiseram estar, é porque as oportunidades não foram dadas. Não, sem contar, né, Márcio, que os dados da realidade eles são apavorantes para demonstrar que não é igual, não é a mesma condição, né? Quando a gente pensa assim, a maior parte da população que é encarcerada, né? A maior parte da população que é assassinada pelas forças policiais, a maior parte da população que é vítima de bala perdida, né? Tem até aquela expressão que a bala perdida sempre encontra um jovem, uma criança negra. Isso. Então não é igual, né? Não são apenas obstáculos mais difíceis que basta se esforçar. É conviver com essa... A senzala moderna é o presídio. É a senzala moderna. O encarceramento que coloca, e aí tu ceifa uma vida inteira ao encarcerar alguém que depois tu te torna para a vida inteira, independente do que aconteceu, tu te torna um presidiário para a vida inteira. Tu não vai ter... Então não são apenas obstáculos que basta se esforçar que vai conseguir, são situações que te colocam paredes na frente, barreiras que dificilmente fazem com que tu tenha, dificilmente não, com certeza não é, da mesma forma, não é igual, né, para brancos e negros no Brasil e em boas partes do mundo, né. Aproveitando aqui, fazer duas questões que, de repente, se vocês pudessem comentar, que ia ser interessante, diferenciando, né. O Heraldo, ele tá, não é exatamente para poder abordar isso, mas trazendo o tema da nossa live do esporte, o Heraldo está trabalhando muito com o rugby aqui, né, em Pelotas, e ao longo da vida dele de trabalho no esporte, e me parece que é um esporte eminentemente, no mundo inteiro, branco, né? Como que é esse negócio? E elitista, né? E elitista. E eu pergunto porque, bom, conhecendo o Heraldo, a gente já conversou algumas vezes, ele conta vários relatos e tal, nesse espaço. E aí, por exemplo, a gente vê outros exemplos, Tiger Woods no golfe, por exemplo, ou Lewis Hamilton na Fórmula 1, que devem, bom, tem uma situação de classe social diferente aí, mas que também são expressões, vamos dizer assim, da diferenciação, da segregação racial no esporte. E para o Márcio, depois que o Heraldo responder essa, é que eu vou fazer uma pergunta, Márcio. Assim, ó, recentemente, tu anunciasse aí uma coisa que julgamos muito importante, nós do PCB, porque o PSOL é um parceiro nosso das lutas sociais, que te coloca como pré-candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, né? E, bom, para nós, a gente sauda com muita alegria, né, a oportunidade que temos aí de poder também te ver com toda a expressão que tem na luta antirracista também nesses espaços. Aliás, para dizer, nós nos orgulhamos muito da história do nosso partido, que em 1930 foi o primeiro candidato negro a presidente do Brasil, foi Minervino de Oliveira, pelo PCB. Então a gente sempre... Nem sabia, vou anotar aqui. Anota Minervino de Oliveira. Exatamente, que dá nome ao nosso coletivo negro, inclusive. Mas dizer como é importante ocupar os espaços mais... com todas as dificuldades e obstáculos, mas para não ficar falando demais, Heraldo, se quiser responder essa pergunta, senão pode comentar o que tu quiser, que tá ótimo. Não, aí, viu? Eu só vou mandar um recado para minha mãe parar de comentar, né? Porque, pô, só tem comentário diário. Calma aí, para aí. Não, cara, é o seguinte, ó, esse negócio do rugby é uma coisa bem estranha e que, ao mesmo tempo, me fez muito bem, muito bem. De novo, eu volto para aquela questão do distanciamento do poder. Né? O rugby, ele tem uma origem elitista, muito elitista. É uma modalidade de brancos. Né? Hoje nem tanto, mas a origem dele é uma modalidade de brancos, é uma modalidade de pessoas de muito poder aquisitivo. Então, assim, são as escolas francesas,
São as escolas inglesas, são as melhores escolas têm rugby, as outras escolas não podem ter rugby, e assim por diante. Então a história é essa. No entanto, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com essa modalidade, quando eu fui convidado para trabalhar com isso, quando uma pessoa me convidou, eu enxerguei uma oportunidade porque não tinha professores de educação física trabalhando com isso. E, ao mesmo tempo, eu disse, não, mas isso aqui eu tô achando fácil isso aqui, eu vou estudar isso aqui, eu vou preparar, eu fui preparador físico num primeiro momento, eu vou preparar a melhor equipe do Brasil e eu vou fazer e acontecer. E isso foram me abrindo portas. Por exemplo, um curso de educador que teve em Montevidéu no ano de 2009, precisava mandar um brasileiro e tinha que ser professor de educação física. E aqui no sul do Brasil só tinha eu. Então os caras não tiveram muita opção. Eles tiveram que me enviar. Tanto é que me enviaram sem me dizer nada do curso. Eu cheguei lá, o curso era todo em espanhol, tinha tinha uma prova de entrada, uma prova no meio, uma prova na saída, tinha que dar aula para os caras que trabalham com rugby há muito tempo, tinha que dar aula para neozelandês, tinha que isso, tinha que aquilo. Bom, e como eu nunca fui de me encolher, digamos assim, né? Nunca fui de ter medo dos desafios, eu disse, não, mas espera aí, só um pouquinho. Eu vou fazer isso. E ainda tinha um brasileiro junto comigo, que hoje é um grande amigo, mas ele olhava para mim e dizia assim, tu não devia estar aqui. Isso aqui começou ontem no rugby, tu não pode estar aqui. Tem outras pessoas que deviam estar no teu lugar. E isso ainda me deu mais raiva ainda, eu acho. E isso vem do... eu tenho certeza que isso vem do esporte, tá? Então, essa formação de querer vencer e de ter brios, como alguns autores falam por aí, né? De ter vontade de mostrar para as pessoas que não, peraí, só um pouquinho, vocês não vão falar isso para mim. E desde de adolescente foi assim. Eu não vou aceitar, eu vou fazer. E aí as portas foram se abrindo. Então, a partir desse curso em Montevidéu, daí já passei a participar de outras atividades em outros países e assim por diante. E casualmente, eu tinha uma formação muito boa, tive uma formação muito boa no meu pós-graduação, no que se refere à pedagogia do esporte. Então, isso me oportunizou essa troca com as pessoas de outros países. E eles me identificavam como brasileiro. Porque em muitos países, os brasileiros são vistos como negros. O brasileiro branco não é uma coisa muito comum para as pessoas fora do país. Né? Então, eles me identificavam, o brasileiro. Isso foram me abrindo portas. Então, isso fez com que eu reconhecesse ainda mais o meu potencial, no sentido de eu não vou admitir isso, e, ao mesmo tempo, diminuiu esse distanciamento do poder. Então, isso também me abriram outras portas, porque eu passei a entender que era possível. Por exemplo, eu fazer um vestibular para entrar na URGS, fazer educação física na URGS, nunca me passou pela cabeça, porque naquela época não se tinha toda essa informação que se tem. Então, eu fui fazer uma universidade privada. Meu pai e minha mãe tiveram que batalhar muito para eu conseguir fazer essa universidade privada. Depois disso, aí, fazer pós-graduação, aí eu já me dei conta que, mestrado, doutorado, vou tentar na URGS. E aí eu tive um professor que me abriu as portas, porque senão também isso nunca seria possível. Então o professor Adroaldo me abriu as portas, me deu a oportunidade de eu estudar o que eu queria, o que eu gostava de estudar, e me deu toda essa formação. Então, hoje eu não tenho problema nenhum se eu tiver que conversar com o presidente, não. Mas se eu tiver que conversar com outras pessoas, eu não tenho problema nenhum em conversar com essas pessoas. Coisas que tempos atrás, talvez isso me trouxesse algumas... eu tremeria, digamos assim, para falar com essas pessoas, exatamente por essa distância que a gente tem do poder. E aí passa por tudo aquilo que o Giovanni vinha falando antes, e o Márcio também, sobre os quadros na universidade. Então, por vezes eu sou professor homenageado, e aí chega nas formaturas, eu sou a única pessoa negra compondo a mesa, sendo, inclusive, os formandos, né? Não tem quase ninguém, então... né? Que não tem muito mais o que dizer, né? Porque essas coisas chegam a emocionar, assim, nesse sentido, do quanto as coisas são difíceis mesmo. Né? Ou o quanto as coisas... quanto tornam as coisas difíceis, desculpa, gente. Imagino. Né, Márcio?
Não, é verdade, é isso aí. Outra semana, na semana passada, eu estava fazendo uma live com um ex-colega de arbitragem, Péricles Bassols, e ele citou um exemplo, reconhecendo os seus privilégios como homem branco, dizendo que quando ele, exemplificando um teste físico, ele ia para a pista atlética, ele sabia que ele tinha que preencher 100 metros e só tinha os 100 metros para ele correr. Para um negro, não, começa a aparecer nuvem, bolinha de gude, alguém que passa na frente, um cachorro, um boi, um obstáculo que tem que pular, porque do nada começa a aparecer obstáculo, né? Que daí tu tem que estar o tempo inteiro provando que tu vai chegar lá também, né? E entrando, fazendo um paralelo nisso que o Heraldo comentou, que na realidade não é para desmerecer, muito pelo contrário, é para cada vez mais enaltecer, né, os irmãos que conseguem chegar num patamar de doutor, porque isso não é para poucos. E não é para poucos. Né? Deveria ser para muitos, mas não é. E é uma titulação que é para poucos. Mas, ao mesmo tempo, nós, negros, temos uma cobrança demasiada de tentar buscar essa graduação constantemente, como se isso fosse uma carta de alforria para que a gente pudesse circular nos ambientes embranquecidos que só irão nos aceitar se a gente tiver uma graduação, um pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, a nossa carta de alforria, ela tem que ser chancelada o tempo inteiro, e isso nos deixa doente, porque se a gente não tiver uma qualificação condizente com esse meio embranquecido, engessado, a gente não consegue ter espaço nem para falar. Né? E aí outras pessoas se intitulam e roubam a nossa história porque tem a titulação e contam a história conforme o entendimento dela, sem buscar realmente quem poderia ter o espaço de fala para falar sobre a sua história. Então é um processo também que é difícil, mas a gente consegue. A gente é batalhador, uma hora ou outra a gente vai bater na porta e vai deixar com que outros tantos irmãos passem também. Só uma parte, assim, o Márcio tocou num ponto relacionado, assim, a ficar doente, né? E isso é verdade. As pessoas ficam realmente doentes, seja nas questões aí mais relacionadas às questões psicológicas, seja mais somatizam isso e a sua saúde passa a ficar comprometida e realmente ficam doentes. Eu tive muitos colegas de pós-graduação, independente de ser brancos ou negros, mas que acabavam doentes e os negros ficavam mais. Então já eram poucos e ainda acabavam ficando doentes, se colocando essa pressão no dia a dia. Eu acabei de falar isso, né? Assim, eu não posso ficar para trás, eu estou sempre com esse pensamento de não posso, eu tenho que, aqui trazendo para a nossa realidade, eu tenho que estar no pós-graduação, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mostrar, eu tenho que o tempo todo. Tem os dois lados. Tem o lado de que é uma questão da minha personalidade mesmo, de estar querendo sempre fazer mais e melhor, mas ao mesmo tempo tem sim uma competição interna que me causa muitos conflitos com relação a essa busca incessante por demonstrar que se é bom naquilo que faz. A cobrança, né, imagino, né, sempre maior, de não ser só o único a estar num espaço, mas também de ser sempre aquela coisa de estar sempre sendo cobrado de forma muito diferente, né, de sempre eu trago isso para o futebol. Quando eu apitava, no início eu tinha muita insegurança, porque eu tinha esse receio de que um erro simples que qualquer outro pudesse também cometer se potencializasse em virtude da minha cor, sabe? Então eu me cobrava constantemente que eu tinha que entrar no campo para não errar e tipo assim, era uma cobrança demasiada, que é como o Heraldo falou, que isso aí consome a nossa saúde mental, sabe? Porque é o tempo inteiro uma cobrança, chega um determinado momento ou tu relaxa e assimila, bom, eu não vim para errar, mas se eu errar, paciência, né? É do jogo, do jogador também, ele não quer errar um passe, ele não quer errar um pênalti, às vezes ele erra um pênalti, eu daqui a pouco vou errar a marcação de um pênalti, vou errar a marcação de uma falta. Então, faz parte do processo. Só que até que a gente tenha esse discernimento e essa maturidade de entender,
é complicado, porque tem que ter uma base emocional, estrutural, familiar muito forte também para dividir esses anseios. Sabe até que foi esses bom tocar dias... nesse ponto, assim, de base estrutural e familiar, né? Eu tive isso na minha casa, com meu pai e minha mãe, né? Até a minha mãe estava aí, não para de comer. Agora ela parou um pouco, né? Mas sempre tive isso, sempre tive essa base estrutural, e depois que eu conheci a minha esposa também me deu essa oportunidade, né? De ter alguém ao teu lado que te apoia, que tu pode voltar para casa e dividir esses anseios, né? Porque muitas vezes as pessoas são sozinhas. Podemos trazer aqui os nossos alunos de pós-graduação que vêm de outras cidades, por exemplo, para cá, para estudar, e elas são sozinhas, não tem outras pessoas. E aí vem toda essa cobrança, tudo isso que a gente... Eu não sei se desumano é a melhor palavra, o melhor termo, mas é uma questão menos humana, né? A gente diz assim, ó, tu tem que me entregar o relatório dia tal, vira as costas e vai embora. Se tu tem casa, se tu tá te alimentando, se tu não tá te alimentando, se tu tá onde, isso pouco importa muitas vezes. Então, assim, se eu pudesse dar um recado para os meus amigos que trabalham no pós-graduação, por exemplo, não, até mesmo os professores da graduação, se importem um pouquinho com o lado humano da pessoa também. Não estou dizendo que eles não fazem isso, tá? Só para deixar registrado também, né? Mas se importem um pouquinho mais. O sistema é assim, né? O sistema é assim. Esse é o ponto. E também dê uma olhadinha, quantos alunos negros tu já orientou no pós-graduação? Aqui o nosso pós-graduação, isso é bastante claro, que até a palavra é essa mesmo, é bastante claro, né? O trocadilho é esse. Quantas pessoas negras nós orientamos no nosso programa de pós-graduação? Muitas vezes nem concorrem, né? Nem concorrem porque já partem do pressuposto que não vai dar. Eu não lembro o dado, Heraldo, mas aqui no UFPEL, se eu não estou enganado, em torno de 2 ou 3%, né, de estudantes autodeclarados negros na universidade, não é isso? Algo assim, é um percentual muito pequeno, ainda que esteja aumentando bastante, mas é um percentual muito baixo. Eu não vou chutar o número agora para não errar tão feio, mas o percentual de professores, sim. Né? É isso. É de professores. Esse sim, o percentual de professores é por aí. Entre 1,5% e 2%. Aí tu imagina, nós temos 1.300 professores. Quantos professores negros nós devemos ter? Eu vi que o professor Gilson está aí assistindo, ele tem esses dados aí. Daqui a pouco ele pode colocar aí no bate-papo para gente. Quantos professores? De 1.000 professores? 1.200 e alguma coisa, 17 são negros. Em torno de 1.300 professores aproximadamente. 1,5%. Sabe que algo que vocês estavam comentando, que esses dias, escutando também uma live de um camarada nosso, negro também, dizia que eu achei muito ilustrativo, né? Que dessa coisa de como são trajetórias diferentes, né? Ele dizia o seguinte: pô, pensa assim, tu tem um filho, né, uma criança que tu dá alguma recomendação dela na escola, aquela recomendação de, quando sair da escola, não aceita nada de estranho, não aceita bala, não aceita nada de estranho. Uma criança que se pensa o seguinte: olha, se tu vê algum policial, né, tu vai lá e procura o policial para denunciar que tem alguém te oferecendo coisa, tá, para tu falar para uma criança alguma coisa assim. E ele dizia, para uma criança negra, né, filho negro, uma filha, tu não pode dizer isso, tu não pode dizer procura o policial. Então, eu pensando isso no que vocês estavam falando, né, de como ela fica sozinha, desamparada, numa condição social completamente hostil, né, no qual ela não vai ter espaços assim que vão a acolher. A possibilidade dos espaços serem não só não acolhedores, mas piores ainda para ela são maiores, né? E isso eu achei muito ilustrativo de, pô, a gente tem que educar uma criança, né? A gente não, né? Negros e negras, educar uma criança com base num sistema desigual, né? Ou seja, uma criança recém veio ao mundo, né? E tu já tem que educá-la a entender, olha, a vida vai ser muito mais dura para ti. Eu gosto de rap, tem uma música do BK que diz isso aí, que pais são quartéis treinando os filhos para a guerra do mundo. Então, exatamente, quem tem filho preto, né, a primeira preocupação que tu tem para ele é mostrar quais são os obstáculos que possivelmente ele vai encontrar na vida.
Por isso que se tem um homem negro, principalmente, ele é muito resistente para demonstração de sentimento, para demonstração de afeto, em virtude de tanta cobrança e a violência que ele sofre, principalmente quando ele entra no período escolar, onde a gente perde o nome, né, e fica durante um período, quase que metade da vida não, mas durante um bom período de 12, 13 anos, assumindo um apelido porque foi dado desde que ele entrou na escola, né? Então, realmente é preocupante. Eu tenho 2 filhos, né? O Miguel tem 7 anos, a Joana tem 2, vai fazer 3 anos no mês que vem, e eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu trabalho com eles a questão da autoestima desde cedo. O meu guri, ele faz alguns comerciais de vez em quando, de campanhas publicitárias. A minha menina, eu trabalho com ela também bastante essa questão da autoestima, enaltecendo cabelo, enaltecendo boca, tudo que são normalmente os fatores onde eles normalmente se apegam para tentar fazer algum tipo de piada, né? E isso é muito violento para uma criança, porque ele vai carregar para o resto da vida e vai ter aquela lembrança com ela o resto da vida. Então a gente tem que ter uma preocupação maior ainda, além do amor que a gente tem que passar para eles, a gente tem que prepará-los ainda para o enfrentamento que vai acontecer a qualquer momento. Uhum. Esse ponto aí, eu tenho 2 filhos também, o Jamal tem 4 anos e o Lomu tem 2 anos, eles estudam numa escola aqui perto de casa, que é uma escola, digamos assim, é uma escola branca, né? Qual que é? São José. Não é São José, Tá conhecendo Pelotas, hein, Luiz? É o Santa Mônica. É que o São José tinha equipe de basquete, eu acho que por isso. Isso aí. Então, assim, eu sempre procuro enfatizar assim, o quanto eles são bonitos, né? Meu filho, tu é bonito, cara. Meu filho, tu... Sabe, porque em algum momento vai acontecer. Isso a gente já sabe. Vai acontecer. Então, assim, a gente se dá super bem com os pais dos colegas, um grupo. Eu sou o único homem no grupo de WhatsApp das mães aqui, dos pais, né? Porque me obrigaram, né? Mas tem um clima de amizade extremamente sensacional, assim, o grupo. No entanto, eu sei que em algum momento vai acontecer. Pode não ser com a turma dele, mas na escola, naquele ambiente vai acontecer. E eu não tenho como proteger ele disso. Não tem. Ele vai ter que enfrentar, eles terão que enfrentar esse problema. Eles terão que bater de frente com isso. Eles terão que eles vão ter todo o apoio em casa, todo o suporte, obviamente, mas eles vão ter que estar ali no dia a dia e enfrentar o coleguinha que falou tal coisa dele e como ele vai reagir a isso. Então, hoje, talvez a minha esposa e eu tenhamos condições de dar esse suporte para eles. Mas e lá na periferia, aqueles que não têm esse suporte? Aqueles que não têm esse acesso, como é que faz? De novo, pessoas pretas sozinhas em ambientes hostis. Esse é o ponto. E são lindos mesmo, viu, Heraldo? Eu já conheço por foto, já vi eles, são lindos os meus filhos. Bueno, bom, estamos chegando no nosso horário, feliz ou infelizmente. Para nós foi muito legal, né? Poder ouvir vocês, Márcio e Heraldo. Antes de passar aí para o final, fazer algumas divulgações, porque eu quero que, né, vocês deixem uma mensagem final aí, mas dizer que nós estamos aqui, o Partido em Pelotas, com uma série de atividades e ações solidárias, e amanhã nós vamos fazer doação de alimentos, roupas, material de higiene, brinquedos no Quilombo Alto do Caixão, que tem aqui no Monte Bonito, em Pelotas, uma comunidade quilombola muito grande, com mais de 120 famílias da região. Na quarta-feira, a gente tem também uma live do coletivo ERA, Educação, Racismo e Ancestralidade, que a gente vai fazer parte, que é um coletivo lá da Escola de Educação Física da UFPEL.
e estamos nos somando junto nas lutas, e sem dúvida que essa nossa atividade de hoje, a fala de você, subsidia, nos instrumentaliza para avançar ainda mais nessas lutas, né, apoiando enormemente o protagonismo negro nas lutas antirracistas, mas nas lutas sociais como um todo, e pode saber que de nossa parte terão sempre o apoio, o amparo que se precisa, ombro a ombro, né, para fazer o enfrentamento a essa questão que não é algo isolado, não é caso isolado, como alguém fez um comentário ali, não é algo que de vez em quando acontece, não é porque alguma pessoa que é maldosa, né? É algo estrutural que está presente na nossa sociedade, né? E nossa perspectiva é que a gente consiga romper com isso aí e mudar de cima a baixo esse mundo, transformar radicalmente para um mundo em que essas questões não sejam o centro do destino da vida de muitas pessoas, da maioria da população que é negra no nosso país. Dito isso, Heraldo, puder, né, tuas últimas considerações aí para fechar por hoje, e não tenho palavras para agradecer, assim, por aceitar o convite, por tudo que falasse, os comentários aqui do lado vocês podem ver que foram sempre muito positivos sobre o que falaram. Te agradeço, né, não vou cansar de agradecer, e vamos estar junto aí nas próximas peleias. Nós vamos conviver bastante tempo junto ainda, acho. Né? No que depender aí, nós vamos nos aposentar com 78, mais ou menos. Então, tu imagina... 120, conforme o Temer falou. Todo mundo tem condições de chegar. Por aí. Imagina, então, quanto tempo eu vou conviver com o professor Giovanni ainda. Então assim, as minhas últimas palavras nesse momento, eu gostaria de deixar assim, um recado para as pessoas brancas, né? Ou as pessoas não negras, como queiram se classificar. Eu não estou aqui para colocar rótulos em ninguém, ao contrário do que fazem conosco. Tenham empatia, né? Coloquem-se no lugar de uma pessoa negra. Imaginem o teu filho ou a tua filha passando por todas essas situações que nós relatamos aqui e muitas outras que nós não relatamos e que, enfim, não dá tempo, né? A gente está aqui. Imaginem uma situação de fragilidade sem poder ter o apoio de ninguém. Qual seria a tua posição? Qual seria teu nível de indignação? Como tu te posicionaria nesse sentido? Então, assim, são pequenos detalhes, são pequenas coisas no dia a dia, são pequenas sementes, são pequenas batalhas a gente costuma dizer no esporte, né? Principalmente esporte de invasão, a primeira coisa é a resolução da situação do 1 contra 1. Como se resolve a situação do 1 contra 1? Como teus filhos vão estar empoderados para resolver a situação do 1 contra 1? Não pode ser através da violência, não pode ser através do... apesar de que o momento as coisas passam a acontecer dessa forma, mas não pode ser pela violência. Tem que ser pela palavra, tem que ser pelo diálogo, tem que ser pela troca entre as pessoas. De novo, coloco que eu não quero tirar o lugar de ninguém para colocar o meu filho, muito pelo contrário, eu quero que o meu filho chegue em situação de igualdade com as outras pessoas, e provavelmente isso tem chance mais alta de acontecer ainda do que um filho de quem está lá na escola pública. Então, vamos tentar nos colocar uns nos lugares dos outros. Né? Como a gente faz isso? Como eu me coloco como professor da universidade? Como eu me coloco como professor no dia a dia? Como eu me coloco no dia a dia no restaurante que eu vou? Como eu me coloco no dia a dia no ônibus quando eu entrego a passagem para quem está trabalhando nesse ambiente? Então, o meu recado é assim, para fechar, empatia. Empatia. Tá, muito obrigado, Heraldo. Márcio, tuas considerações finais também. Bom, eu sigo essa linha da empatia do Heraldo e faço um questionamento aos não negros, né? Seriam brancos e demais etnias. Faço uma pergunta diária e uma autocrítica, né, reflexiva, se perguntando: vocês gostariam de ser tratados
como os negros são tratados? Somente isso. Então, partindo desse pressuposto, vocês vão entender o porquê das nossas manifestações constantes. E eu não tinha te respondido, Giovanni, a escolha do PSOL foi em virtude de uma amizade que se construiu com a Fernanda há 6 anos, desde que o PSOL me recebeu após um caso de racismo que aconteceu em Bento Gonçalves. Eu participei de alguns eventos com eles, e ali eu comecei a me identificar com a política ideológica do partido, que tem muito a ver comigo. É a questão do coletivo. Eu penso no coletivo, não no bem-estar individual. Eu acredito que as pessoas negras têm o direito de escolher, e os não negros que são pobres também têm o direito de escolher aonde eles querem circular. E eu vivo numa cidade, e eu acho que não deve ser única e exclusivamente aqui, extremamente segregadora, né? Tem lugares de negros e lugares de brancos, né? E os lugares que eu frequento normalmente são os lugares onde eu sempre sou a minoria, né? Para eu não ser minoria, eu tenho que pegar um transporte e ir para algum outro lugar para os meus filhos enxergarem outras crianças negras e poder brincar com outras crianças negras, porque senão eu vou colocar meus filhos numa bolha e eles vão logo em seguida, como o Heraldo falou, se deparar com essas questões de conflito dentro da escola, né? Porque vai acontecer, né? Vai acontecer. Então a escolha pelo pessoal foi em virtude disso, de tentar fazer uma cidade mais uniforme, uma cidade mais equânime, uma cidade que proporcionem às pessoas de qualquer região que elas possam transitar de uma forma bacana, né, sem medo, que elas possam sair lá da região sul e vir para o centro, pode sair da região norte e vir para o centro, que não vai ter uma abordagem truculenta da polícia, que as pessoas vão ser bem recebidas, que terão atividades, inclusive, para recebê-las nesses espaços. Então, agradeço o espaço com o PCB, sei que vocês são irmãos de luta, e eu, como um novo integrante do PSOL, me coloco à disposição, e com certeza a gente vai estar nessa luta ombro a ombro até o final, para que a gente consiga botar os nossos representantes, que hoje estão fazendo muita falta nesse desgoverno genocida que a gente está, infelizmente, tendo que estar sendo comandado por ele. Exatamente, ainda mais enfrentando o governo genocida e essa pandemia, né? Que bom que possamos, nos próximos momentos aí, estar mais acalentado nas ruas e nas lutas para construir o poder popular, como a gente fala. Mais uma vez, eu agradeço vocês. Para quem nos acompanhou até aqui, que fizeram comentários, curtiram e tal, pedimos, curtam a página do PCB de Pelotas, já anunciando que na segunda-feira que vem, nessa mesma página, a gente vai continuar o debate sobre as questões raciais, porque é fundamental aprofundar esses temas e não apenas, né, em poucos momentos falar sobre. Nós teremos aí a participação então, de lideranças quilombolas da cidade, da professora Carla Ávila, que é uma professora negra da Universidade Católica de Pelotas. Também teremos a participação de militantes nossos, negras, mulheres negras também, que constroem o PCB. Na segunda-feira que vem, fiquem ligados que nós vamos colocar a divulgação em breve. E aí, quem, né, não pôde acompanhar todo o debate, o vídeo vai ficar, né, vai ficar gravado aí na página, vocês podem assistir em outro momento. Então, nos despedindo outra vez, Heraldo, Márcio, um grande abraço a vocês e até uma próxima. Até mais, gente. Poder para o povo. Essa é a nossa referência. Boa semana, isso aí.